Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Fernando Degob, engenheiro agrícola e presidente da Cooper Citrus. Prazer ter você aqui com a gente hoje, Fernando. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Junto comigo tem uns Metal Shirts do World Observatory e Plínio João, professor da SPM São Paulo. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e do Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio. Fernando, conta pra gente o que é a Cooper Citrus, qual é a missão, qual a proposta e qual o tamanho do mercado de vocês. Bom, a Cooper Citrus é uma cooperativa de produtores rurais. Nós carregamos os citros no nome porque a cooperativa nasceu em Bebedouro, interior de São Paulo. E há 47 anos atrás, Bebedouro tinha a laranja como grande protagonista, né, do produto agrícola da região. E por isso ela carrega esse nome até hoje. Hoje não, a laranja não é mais a principal cultura, a Percis expandiu, né, ela está no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás. E o ano passado a gente abriu a nossa primeira unidade em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Então, nós temos uma área geográfica de atuação bastante expandida. Temos um quadro hoje de 42 mil associados, aproximadamente, o que nos torna a maior cooperativa do Brasil em número de associados. Característica interessante que mais de 80% desses quadros são produtores de pequena e média escala. Temos também grandes grupos pecuários, mas a predominância e a cooperativa faz muito sentido quando você trabalha com produtores de menor escala, até para poder dar todo o suporte que ele não conseguiria sozinho, né? Nosso faturamento ano passado foi 8,2 bilhões de reais e nós trabalhamos hoje com as principais culturas, café, soja, cana, milho, pecuária, hortifruti e temos também um portfólio bastante amplo de negócios. Recebemos produção, café, soja, temos 5 fábricas de rações, então nós compramos o milho do cooperado, processamos, transformamos em rações. Uma área muito forte de insumos agrícolas, sementes, fertilizantes, defensivos e também concessão de diversas marcas, né, líderes globais aí de tratores, equipamentos e irrigação também. Então é um lugar onde você consegue resolver muitas das demandas que tem no agro, né, nossa cooperativa. E, Fernando, é uma cooperativa de produção ou também uma cooperativa de crédito? Ela é uma cooperativa de produtores. Dentro da Cooper Citrus nasceu há 40 anos a Cred Citrus, que é uma cooperativa de crédito do sistema Sicob, que é a maior singular do Brasil de crédito. Mas nós mudamos, né, o modelo de governança, então no início era o mesmo presidente, as agências eram dentro das unidades da Cooper Citrus, hoje são 2 estruturas totalmente independentes, hoje o Banco Central regula as cooperativas de crédito, tem toda uma regra de compliance, governança, são presidentes diferentes, mas a Cooper Citrus ela é uma das cooperadas da Cred Citrus, então nós temos também nosso capital lá e também fazemos operação e os nossos cooperados também são, vários cooperados são comuns, né, das 2 cooperativas. Qual é a principal vantagem de ser sócio da Cooper Citrus? Primeiro, você... Eu sou um fazendeiro. Sim, para ser sócio você precisa ter uma propriedade rural, dependente do tamanho, você precisa ter algo no seu nome. E aí hoje uma cota de participação é R$300. Você entra com uma cota que ela vira o seu capital e aí de acordo com o seu movimento e os resultados que a cooperativa vai alcançando, você acompanha e vai aumentando proporcionalmente o seu capital. É um investimento, Também. Como se fosse ações. Mas você recebe assistência técnica, você... passando, obviamente, não tendo restrições, né, você consegue limites de crédito para operar com taxas diferenciadas e todo o suporte de equipamentos, tecnologia agrícola, que é uma área, nós temos lá
uma espécie de um ecossistema onde a gente tem hoje 38 empresas de tecnologia dentro desse ecossistema, desde plataforma digital até empresas de agricultura de precisão, para dar suporte também ao produtor com diagnósticos por imagem de satélite, com plano de voos para drones de pulverização, uma fundação onde a gente capacita operadores de drones. Não sei se todos sabem, mas o próprio Estado de São Paulo publicou uma matéria sobre profissões do futuro e já aparece operador de drone de pulverização. E é uma espécie de brevet, chama CAR, né? O curso de operação aeroagrícola. E nós temos na nossa fundação professores que certificam, ligado ao Ministério da Agricultura e à ANAC, esses operadores de drones também que prestam serviço em propriedades, e muitos são donos de propriedade e fazem isso também. Então você participar do cooperativismo é algo que insere você nesse contexto e te abre muitas portas também para acessar custos de produto, assistência e áreas de suporte que dificilmente você acessaria não estando num processo como esse. Né? Tem festas? Desculpa. Festa? Das Não. Não. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Não, Não é igual ao Rotary, não. Não é. Hoje o cooperativismo de produção no Brasil, ele é muito importante quando você fala do PIB do agronegócio, né? O PIB primário, né, direto, ele é mais ou menos 27% do agronegócio, né, o Brasil. E é o que mais cresce. Se você comparar uma linha de tempo aí de 20 anos, você vai ver que é o que em muitos anos salvou o resultado do país. E você tem cooperativas, principalmente na região sul, né, que tem grandes frigoríficos que processam todo o complexo soja, produzem, vendem, tem supermercados. E aí você tem mais ou menos 45% de tudo que o agro produz no Brasil passa por uma cooperativa de produção. 45%. 45%. Fernando, pode-se considerar esse modelo de negócio como uma ONG, uma instituição filantrópica? Não. São coisas totalmente distintas. Tanto que na reforma tributária agora teve bastante discussão em função disso, né? Você é classificado pelo ato cooperado. O ato cooperado ele traz alguns benefícios, mas longe de ser uma entidade filantrópica. Eu sou um executivo, não tenho mandato, a gente tem um modelo de governança lá, porque o conselho de administração, sim, tem um mandato de 4 anos, é eleito numa Assembleia Geral e tem os cooperados elegem. Mas o corpo executivo é totalmente profissional e a gente é muito cobrado por resultado. É até bem interessante, né? Porque você imagina, o seu cliente é o dono, né? Sim. O cooperado é o dono e acaba sendo cliente. São todos sócios, né? Não. São todos sócios, então você toma paulada de todo lado, né? Cobra pelo resultado, cobra para ter um preço melhor. Então é bem... E ele é de capital aberto? Não. Não. Você tem a sua cota inicial, que no nosso caso é de R$300, e a partir daí você vai constituindo seu capital. Agora, o nosso estatuto, a partir agora de 2025, a gente começa a distribuir parte do resultado, que no cooperativismo é classificado como sobras, né? Na lei cooperativista. Mas seria o resultado líquido. Você faz lá as provisões, como qualquer empresa, e então parte do resultado, algumas cooperativas já distribuem, e nós vamos começar a distribuir também. Então, além de você ter os benefícios de estar pertencendo a um grupo, né, que tem toda essa estrutura, você também pode ter uma remuneração no final do exercício que vai ser correspondente, equivalente ao movimento que você fez, né, para gerar aquele resultado. Cada cooperado recebe essa participação. Nos lucros. No Chile, veio me visitar, inclusive o CEO, é um brasileiro,
Tem uma cooperativa lá que fez essa experiência de abrir o capital. Teve muito sucesso. Foi um negócio meio fora da caixinha também. Isso aí foi a primeira cooperativa que fez esse trabalho. Fernando, essas cooperativas de crédito, cooperativas de produção, que vieram um pouco ali daquela cultura da Alemanha, vieram do Sul e ajudaram no avanço da fronteira agrícola, qual que é a essência delas? É tentar prestar serviço ao menor custo possível, dar escala para o serviço ser viável, ou de certa forma ser um arrimo para o produtor no momento em que ele vai fazer grandes compras ou levantar crédito? Qual que é a tua preocupação? Ou é um conjunto de soluções que vocês apresentam para o cooperado? Bom, se você for buscar a origem, né, a primeira cooperativa do Brasil foi fundada por um padre jesuíta. Então, lá no Rio Grande do Sul, esse padre, em 1800, eu não me lembro exatamente a data, mas foi um padre jesuíta, então tinha muito dessa ideia de compartilhar, dividir, né? Se você buscar a essência mesmo, né? A cooperativa surgiu na Inglaterra e aí você vem, como tudo, evoluindo, né? Então, eu posso garantir que hoje tem uma pegada muito profissional, né? De resultado mesmo, senão não sobrevive, e de muito sucesso. Eu estava num evento hoje lá em Campinas, com várias cooperativas do Brasil, e tem uma cooperativa com 90 anos, é o maior exportador de café do mundo, que é a Cochupé, que fica lá em Cochupé. E imagina, 90 anos. E nós temos 47 anos, somos uma das mais novas que estava lá. Então, quando você olha para esse mercado, você fala, poxa, esse pessoal há 20 anos já tinha relevância onde eles estão, né? E aí eu procuro, isso foi um exercício que eu fiz outro dia, eu pego, por exemplo, revenda de carro. Há 20 anos, quem eram as revendas relevantes, né? Hoje eu não vejo mais. Supermercados, lojas de magazine, quem eram os relevantes há 30 anos? Quem são hoje, né? Então, para qualquer mercado que você pensar e voltar no tempo, é difícil você achar os mesmos protagonistas de 30 anos atrás até hoje, né? Muitos quebraram, muitos... Eu fui outro dia numa reunião aqui na Secretaria da Agricultura, eu lembrei lá era o Mapping ali, né? Sim. Eu ia falar, não é um Mapping. Eu fui comprar um jogo de panela para minha mãe, uma vez eu era criança, fiquei encantado com aquilo, né? Então o cooperativismo tem Só isso. cresceu. Só cresceu, e se olhar, a gente com 47 anos é considerado caçula. Você tem uma Coamo, que é a maior do Brasil, que tem 60 anos. Então é um modelo de sucesso, não dá para contestar isso, né? Tá aí, é só olhar e ver o tamanho Coamo, 30 bi de faturamento, né? Negócio bastante grande, né? E o que a Copercitos está investindo em tecnologia? Como é que vocês estão enxergando? Qual que é o próximo passo de vocês? Bom, a gente fala de tecnologia, né? E assim, eu sou muito preocupado com coisas que de fato agreguem valor, né? Você vê esse movimento todo que teve de startups, de empreendedorismo, e muitos não tiveram sucesso porque para você realmente impactar dentro da porteira, você precisa sentir as dores do que está acontecendo lá, né? Eu outro dia estava discutindo num grupo desses aqui, desses hubs, né, de inovação, e aí você fala, pô, sentir a dor, né, de se alimentar, de transporte, de um aluguel, de um hotel, essas dores urbanas, é mais fácil porque todo mundo vive aqui, tá sentindo. E aí eu tive lá em Herzl, no IDC lá em Israel, onde inventou o Waze lá, né? E o cara foi porque o filho precisava voltar para casa e tal, e o professor lá ficou imaginando, né? Será que não teria uma forma de achar uma rota melhor? Aí o cara sentiu aquela dor ali e saiu a inovação, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: quantos jovens estão indo sentir a dor de uma colheita de soja, de um plantio de café? Então muita gente tenta alguma solução, não foi de fato entender o que está demandando, né? Esse é um ponto importante. E uma coisa que eu gosto de contextualizar, né? A agricultura, de alguma forma, com tração animal, com muito esforço braçal, ela surgiu na idade do cobre, 4.000 anos.
se a gente pudesse falar de agricultura 1.0, né? Aí depois a 2.0, fertilizante artificial, foi lá para o final dos anos 1800. Os pesticidas foram na Primeira Guerra, né? Então aí seria mais ou menos a agricultura 2.0, as máquinas, né, os motores. Depois você teve lá na década de 70 previsão meteorológica com maior precisão, as primeiras imagens de satélite, as primeiras mudanças em genética, então se classifica como 3.0. Aí lá para a década de 90 começa a ter agricultura de precisão, você começa a ter imagens com maior resolução, inteligência artificial, aí já vai para 4.0, inicia, né, a agricultura 4.0, agora com robótica de ponta, os algoritmos, inteligência artificial, nuvens de armazenamento de dados e a conectividade, que é um problema ainda no Brasil, a gente começa então a entrar na agricultura 5.0, né? Então você vê, como tudo, né? Você tem um espaço muito grande para ter alguma evolução, e depois você vem agora com várias... então está conectado. Por isso que eu acho que o jovem se interessa tanto hoje pela agricultura. Está conectado com tudo que acontece na indústria, segue o mesmo movimento. E a cooperativa ela busca, através desse ecossistema que chama Campo Digital, né, que é uma marca registrada nossa, está testando soluções, entendendo empresas que estão começando no negócio. Nós não somos um hub de inovação, não é uma incubadora, não é nada disso, mas a gente ali conecta a solução com alguns serviços, máquinas, equipamentos, insumos que a gente já tem e oferece a solução para o produtor. Sim. Então, isso tem impulsionado muitos negócios e eu acho que esse é um grande diferencial que a Copercitos tem de estar buscando esse tipo de solução. E o que você estimula, então, pelo menos para aqueles que querem inovar entender o problema para procurar a solução, ao invés de idealizar o problema e desenvolver uma tecnologia que é difícil encaixar. É sentir um pouco qual o dia a dia do campo, qual a dificuldade de quem está ali na ponta e depois... E é interessante, eu lembro que eu estava numa AgriShow há uns 7 anos atrás, 2 jovens me procuraram lá, eles estavam lançando uma espécie de Uber do agro, né? Eles falaram, essa plataforma foi para frente e tal, não sei se existe ainda hoje, mas... E aí eu falei, o negócio é o seguinte, para você ter um Uber, né, você roda de dia e de noite, você tem que ter um carro, uma habilitação, não tem chuva, não tem sol. Quando você fala de trator, equipamento, você tem que entender que tem porteira que não passa o equipamento. Você tem que entender que quando você vai em alguma propriedade rural ainda no Brasil, os caras falam, você vai virar uma estrada, tem uma mangueira bem grandona, aí na hora que você vê essa mangueira você vira à esquerda, aí você vai ver um rio, você vai... então, eles começaram a ouvir isso, né? Começaram a entrar em pânico lá, né? Falar, você tem que entender que a janela de... todo mundo quer já tem, né? Tudo no mesmo período. A janela de uso todo quer plantar naquela semana, né? Aí, não é tão simples como a gente pensava, né? Então, quando eu falo de entender como funciona, é isso, né? Não, mas a questão, sim, hoje no agro há uma discussão de uma desconexão do centro de produção do centro de transformação. E essa desconexão, ela acaba trazendo 2 questões. A primeira, o não desenvolvimento local, né, das comunidades, das cidades, e o segundo, o fluxo de tudo isso que gera aí N problemas ambientais, né, de transporte e tudo mais. Como é que está sendo pensado isso, né, nesse modelo de vocês? É um ponto muito importante, né, porque realmente a gente precisa estar mais próximos, né, os principais modais ainda no Brasil, infelizmente, são rodoviários, né, além de ter esse problema de impactar o ambiente, tem um problema de custo, né? Você imagina trazer uma soja lá de Rondonópolis para Santos de caminhão, né? A gente vê investimentos nesse sentido, para tentar um transporte mais barato, menos impactante, mas eu acho que o ponto que a gente tem trabalhado é esse, de desenvolver o agro, ele tem belos exemplos de prosperidade, né? Se você fosse, por exemplo, lá em Cascavel, no Paraná, na década de 60, eu não nasci em 68, mas eu tenho amigos que já trabalhavam, eu vejo fotos, né? Era um lugar assim que não tinha desenvolvimento nenhum.
Você vê o que aconteceu em Rio Verde, em Goiás, é uma coisa impressionante. Você vê o que aconteceu no Centro-Oeste, em alguns polos, né? Então você traz o desenvolvimento. E, óbvio, o nosso modelo de produção é com um pequeno produtor. Nós fizemos um levantamento por as declarações do Cadastro Ambiental Rural. Nos nossos cooperados aqui em São Paulo, você tem um excedente de reserva de 220 mil hectares. Excedente. Então, pela lei, o produtor até poderia desmatar. Mas a gente, quando você fala de impacto de carbono, de tudo que acontece, você pode mitigar com o caminhão, menos o caminhão rodando, mas o que mais impacta, o que mais despeja carbono na atmosfera é desmatamento. Mas desmatamento e Você queimada. deixou a terra nua, para você tem que recuperar, para 1 hectare você tem que recuperar 100. Então, o trabalho que a gente tem feito e buscado também parceiros como bancos, orientar, falar, o produtor deveria receber por aquilo que ele preserva. Sim, também, né? serviços ambientais. Isso é um ponto que tem sido muito interessante. O desenvolvimento que o agro gera no entorno é bastante interessante também, e eu posso garantir que, às vezes, por causa de meia dúzia de gente aí que não tem, na verdade, nada de valores, né, que os produtores carregam, às vezes o agro brasileiro leva uma fama que não merecia, né? Então, a gente que está ali no dia a dia vê famílias inteiras voltadas para isso, prosperidade, e é muito possível você ter resultado preservando. Os biológicos crescem cada vez mais. A gente tem uma área lá hoje que só trabalha com produtos biológicos. O que são biológicos? São produtos que fazem os controles de pragas, doenças. Perfeito. E inclusive dão mais saúde para a planta, que a planta também, às vezes ela é igual a gente, tá? Se ela estiver saudável, ela fica mais resistente, né, a pegar uma doença. Então tem linhas. Ele substitui pesticidas Químicos. Sim, tá, perfeito. Tem crescido muito. Sim. Muito. É um mercado gigante, tem sido negociadas empresas aí por preços astronômicos. Brasileiras? Brasileiras. Nascidas no Brasil, grupos europeus. O mais recente, um grupo da Bélgica, pagou 1,7 bi de dólares numa empresa de biológico. Ah, que incrível. Qual? Que incrível. Sabe o nome? 1,7 Eu não bi. entendi o número. Qual Sim, é o nome da empresa? A empresa chama Biotrop. Biotrop. Conheço, inclusive, o fundador da empresa. Então é um negócio assim que tem muito. Sensacional. Eu acho que esse espaço aqui é importante também, né? Que a gente tá. Eu fico muito contente de entrar num ambiente desse, ver essa juventude vigorosa aí, né? A turma com essa energia. Acho E com interesse no tema. Muito legal, quer conhecer né? o setor. E eu acho que o jovem tem muito espaço no agro, diferente do que está acontecendo hoje na Europa, nos Estados Unidos. O jovem lá não tem muito interesse, tem um problema seríssimo de sucessão, de pessoas querendo trabalhar. E no Brasil eu vejo essa juventude interessada, e nós temos vários programas na cooperativa também para incentivar, aproximar empresas tradicionais, né? A Bayer tem lá o programa Bayer Jovem, que eu já fui lá conhecer também. Que é Mas muito nessa linha aí, interessante. Fernando, a agricultura familiar está dentro dessa cadeia, né? Sim. Com esse êxodo aí do jovem, né? Porque ele não enxerga naquele espaço uma oportunidade e às vezes ele não tem interesse por aquele negócio em si, ele sai. Como é que vai, né? Vocês estão pensando nessa questão da agricultura familiar? A tendência é morrer? Como é que isso está sendo pensado? Não, a gente inclusive fundou uma cooperativa de agricultura familiar, chama Cooperfam. Ela começa com citricultura, agora está indo também para mandioca, café. Tem um fair trade com empresas europeias. Esse suco ele chega a valer 15%, 20% mais. Você tem hoje rastreabilidade, a tecnologia ajuda muito nisso. Então E tá segurar lá. esse jovem lá? Como ele começa a entender a tecnologia, quando ele começa a entender a agregação de valor, ele fica. É uma pesquisa até que saiu recentemente, que a McKinsey realizou. Então você tem muito mais geração Y, X hoje tomando decisão no agronegócio do que os baby boomers.
Lá nos Estados Unidos, a idade média do tomador de decisão é 61 anos. E aqui no Brasil? Aqui eu diria para você que a idade média está em torno de 53, 54 anos. Mas tem muito jovem entrando e tomando decisão, muitos negócios crescendo, grupos se desenvolvendo. Esse pessoal que, se a gente entrar para valer mesmo na SAF, né, que é combustível para avião, é 3 vezes o que produz de etanol no Brasil. E isso é um acordo que está sendo firmado. Então... Vamos contar isso para todo mundo. Peraí, isso é super importante. É um problema ambiental. Esse é um assunto que é muito importante. SAF é combustível sustentável de aviação, certo? SAF é Sustainable Airline Fuel. Isso, em inglês. Tá. Então, isso a partir de etanol, a partir de cana, e o Brasil vai ser o grande player nisso no mundo? Com certeza. E em que estágio está? Porque isso é uma questão muito grande para quem não sabe. Para a aviação, porque um dos lugares mais difíceis de descarbonizar atualmente é a aviação. E não dá para usar elétrico por causa da bateria. Isso, e elétrico só em pequenos voos, por enquanto. Não está resolvendo como está resolvendo o carro. E aí nós temos, eu já ouvi falar disso em 2010, talvez 2012 já tinha isso, e depois eu perdi um pouco o contato e gostaria de saber então, como é que está. O que acontece é que você tem, por exemplo, fazer 1 litro de SAF, você tem que ter 2 litros de etanol. Tá, tudo, tá? ok. Então, essa já é a relação que se Que é mais produz. concentrado. Isso. E você tem já as primeiras usinas fazendo investimentos, você tem os primeiros contratos que estão sendo assinados. E se a gente fala, né, que esse pagamento por sequestro e mitigação de carbono, ele no Brasil ainda não começou, porque as empresas certificadoras, a Verra, que é a maior delas, ela na verdade tem critérios para a agricultura temperada, ela não tem regras para a agricultura tropical. Então a grande dificuldade do agricultor brasileiro receber por isso é a regulamentação, que isso também está sendo bastante debatido. Mas as usinas, o RenovaBio também, que pouca gente sabe, foi aprovado no Congresso Federal há uns 4 anos, as usinas já remuneram produtores de cana por boas práticas, por uso de biológico, por redução de fertilizante químico, por uso de cobertura vegetal na hora de substituir o plantio da cana. Então tem muita tecnologia em cima disso. A SAF é a próxima onda, o combustível para aviação. A SAF seria um proálcool turbinado. Literalmente. Mundial. A demanda é gigante. A demanda é gigante. Não, e só o Brasil sabe fazer isso direito, né? Com cana, pelo menos. Com cana, e já tem plantas de etanol de milho também, que estão crescendo muito no Brasil. É assim, só para você ter uma ideia, né? O Brasil tem de pastagem degradada aproximadamente 40 milhões de hectares. Milhões. Então o Brasil não precisa desmatar nada. Mas recuperar essas áreas degradadas. Então o Brasil é o único país agrícola importante, porque você tem agricultura grande na China, você tem agricultura grande na Índia, você tem agricultura grande nos Estados Unidos e depois o Brasil. Se você olhar a faixa, né, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, o Brasil é o único que está nos trópicos das grandes agriculturas. A Índia pega um pouco, mas a Índia é uma agricultura secular. A China é a mesma coisa, pouca tecnologia, muita mão de obra, propriedade de meio hectare, é coisa de maluco. A Índia tem aproximadamente 200 milhões de agricultores na Índia. Então você tem população no Brasil de agricultores. Então você tem lá uma agricultura sem tecnologia. Se você olha para esse cenário, os Estados Unidos não tem mais onde expandir. Quem tem potencial para crescer e expandir? É o Brasil. Você tem programas como o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é uma realidade no país, também com culturas de cobertura, sequestrando carbono, otimizando o espaço para trazer também a parte de Talvez produção seja bom de carne. explicar do que se trata. Eu sei, mas... É um sistema que integra
O Brasil, por exemplo, inventou muita coisa, né, que não existia no mundo. Plantio direto, por exemplo, que não é mais movimentar a terra, arar a terra, foi inventado por holandeses no Paraná. E quando eles começaram a fazer isso, o pessoal achou que eles eram malucos, né? E isso foi uma coisa que agora o Brasil chega a produzir 3 safras com irrigação, né, e 2 safras normalmente. E você tem também esse programa que surgiu como uma inovação, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, no mesmo espaço, você consegue ter a produção de pinos, você consegue ter a pastagem com o gado e você consegue quebrar esses ciclos com plantio de soja, de milho. Então, isso recupera a área, isso dá potencial. Então, a mensagem principal é o seguinte: o Brasil tem espaço, tem tecnologia, a gente avança muito cada vez mais na tecnologia de produção. Nós somos o primeiro exportador de soja do mundo, nós somos o primeiro exportador de carne do mundo, o primeiro exportador de açúcar do mundo, o primeiro exportador de laranja do mundo. É um player enorme. Então, carnes, e a China agora comprando carne do Brasil, esse negócio tem um horizonte enorme por aí também. E vai ter um documentário muito interessante na Netflix que eu tive oportunidade de participar, que chama O Mundo Sem as Vacas. Eu acho que vale a pena assistir quando lançar, porque às vezes acha que o rebanho é o vilão da história, né? E isso é um negócio que vai valer a pena ver para entender que não é bem assim, né? Então, Fernando, além da segurança alimentar, o Brasil também tem um papel importantíssimo na questão energética. Muito. Hoje, você olha a origem da energia no Brasil, né? Energia limpa, praticamente 80%. Então, a gente tem uma unidade na cooperativa só de fotovoltaica. Nós somos o nosso principal cliente, que nós já fizemos a principal unidade fotovoltaica do estado de São Paulo, à época, né? A maior era a nossa, para o consumo da cooperativa inteira. E a gente instala unidades de energia fotovoltaica em propriedades rurais. Tem uma equipe fazendo isso, mais de 2.000 propriedades. E a gente também... Isso é da cooperativa? A gente faz uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Sim, a gente faz esse trabalho. E também um ponto interessante a gente tem um programa de recuperação de nascentes. Então foram mais de 600 nascentes de água recuperada. Fundamental. Que você volta então a ter água naquela rio que estava secando, você faz a preservação das áreas de floresta na nascente, e tem bancos, até internacionais, financiando esses programas, porque cada vez mais todo o sistema ele está buscando partir porque o aquecimento global, as ações que nós precisamos tomar, elas são urgentes, né? Então, a gente consegue conectar todas essas ações e cumprir esse papel. Fernando, muito legal saber que o campo e que a cooperativa estão nessa briga também. Parabéns pela liderança na Cooper Citrus e incrível os números de vocês. Muito legal te ter aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Obrigado.